E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Imagine um mundo onde insetos do tamanho de pássaros voam ao seu redor, onde libélulas de mais de 1 metro de envergadura cortam os céus e gafanhotos têm o tamanho de cães. Um mundo tão fascinante quanto assustador. Bem-vindo à era dos insetos gigantes. Há cerca de 300 a 250 milhões de anos, durante os períodos Carbonífero e Permiano, a Terra era um lugar radicalmente diferente do que conhecemos hoje. O clima quente e úmido favorecia o crescimento de florestas densas, e as condições atmosféricas estavam perfeitas para um dos fenômenos mais impressionantes da história da vida na Terra. Foi nesse cenário que surgiram os insetos gigantes. Mas por que eles atingiram tamanhos tão extraordinários? A resposta está em 2 fatores principais: a abundância de oxigênio na atmosfera e a ausência de predadores. No período Carbonífero, a atmosfera da Terra tinha uma concentração de oxigênio muito mais alta do que hoje, cerca de 35%, comparado aos 21% atuais. Isso possibilitou o crescimento descomunal de várias espécies, incluindo os insetos. Os insetos respiram por um sistema de tubos chamado traqueia, que transporta oxigênio diretamente para seus tecidos. Sem pulmões, os insetos dependem da difusão de oxigênio para seus corpos. E quanto maior o corpo, mais difícil é esse processo. Mas, com a quantidade de oxigênio no ar, essas limitações não existiam. Com mais oxigênio disponível, seus corpos podiam crescer em proporções impressionantes. Por exemplo, a meganeura, uma libélula primitiva, podia atingir impressionantes 70 centímetros de envergadura, inclusive maior do que algumas aves que conhecemos. Havia também besouros gigantes gafanhotos com tamanhos impressionantes e até escorpiões marinhos que podiam chegar a 2 metros de comprimento. Com a abundância de vegetação e a falta de predadores eficazes, os insetos puderam se alimentar sem grandes limitações. Além disso, não haviam pássaros, mamíferos ou outros animais terrestres para caçá-los. O topo da cadeia alimentar era dominado por répteis gigantes e aranhas monstruosas. Embora não tivessem muitos inimigos, esses insetos também desempenhavam papéis importantes na natureza, ajudando na polinização e na decomposição da matéria orgânica. A presença desses insetos gigantes teve um grande impacto nos ecossistemas da época. Como predadores e presas, eles desempenhavam papéis cruciais no equilíbrio das cadeias alimentares. Seus tamanhos colossais permitiam que caçassem presas maiores, mas, ao mesmo tempo, eles também estavam sujeitos a predadores imponentes como répteis primitivos, que caçavam em florestas densas e pântanos. Mas algum tempo depois, as condições para os insetos começaram a mudar. Durante o período Permiano, que sucedeu o Carbonífero, a quantidade de oxigênio na atmosfera diminuiu gradualmente devido a uma mudança climática. O planeta Terra entrou em uma fase de resfriamento e o oxigênio disponível começou a diminuir. Com isso, os insetos não conseguiram mais crescer tanto quanto antes. Com o ar menos rico em oxigênio e mudanças nas condições ambientais, os insetos gigantes não conseguiam mais sustentar seus corpos grandes. Gradualmente, as espécies menores começaram a dominar, já que tinham uma vantagem em tempos de escassez de oxigênio. Além disso, o desenvolvimento de novos predadores e a evolução dos primeiros vertebrados terrestres trouxeram novos desafios para esses gigantes. O ambiente estava mudando e os insetos precisavam se adaptar ou desaparecer. Ou seja, a extinção dos insetos gigantes está ligada a uma série de mudanças dramáticas no clima e na composição atmosférica. Com a redução do oxigênio e a crescente competição com outros animais, muitos desses gigantes foram extintos. A evolução também levou a uma diminuição no tamanho dos insetos, resultando nos insetos que conhecemos hoje. Embora esses insetos tenham desaparecido, seus fósseis ainda são encontrados em várias partes do mundo, oferecendo uma janela única para o passado distante da Terra. Estudar esses fósseis é fundamental para entender a evolução da vida na Terra,
os fatores que influenciam o gigantismo e como mudanças ambientais podem afetar a biodiversidade de um planeta. E mesmo que os insetos gigantes tenham desaparecido, seu legado ainda pode ser encontrado nos insetos modernos. Alguns traços de suas adaptações para o tamanho grande ainda são visíveis nas espécies atuais. Libélulas, por exemplo, ainda são predadores eficientes, e insetos como os besouros continuam a desempenhar papéis cruciais na manutenção dos ecossistemas. Os insetos gigantes são uma parte fascinante da história da Terra. Eles nos lembram de como a vida pode se adaptar a condições extremas e de como o nosso planeta pode transformar seus habitantes de formas surpreendentes. Seja em seu tamanho atual ou no passado distante, os insetos continuam a ser uma parte essencial do nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e se quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.